F. Revolução, contra-revolução e ditadura. As presentes considerações sobre a posição da revolução e do pensamento católico em face das formas de governo suscitarão em vários leitores uma interrogação. A ditadura é um fator de revolução ou de contra-revolução? Para responder com clareza a uma pergunta a que têm sido dadas tantas soluções confusas e até tendenciosas, é necessário estabelecer uma distinção entre certos elementos que se emaranham desordenadamente na ideia da ditadura, como a opinião pública a conceitua, confundindo a ditadura em tese com o que ela tem sido em concreto em nosso século. O público entende por ditadura um estado de coisas em que um chefe dotado de poderes irrestritos governa um país. Para o bem deste dizem uns, para o mal dizem outros, mas em um e outro caso, tal estado de coisas é sempre uma ditadura. Ora, esse conceito envolve dois elementos distintos: onipotência do Estado, concentração do poder estatal em uma só pessoa. No espírito público, parece que o segundo elemento chama mais a atenção. Entretanto, o elemento básico é o primeiro. Pelo menos se entendermos por ditadura um estado de coisas em que o poder público suspensa qualquer ordem jurídica, dispõe a seu talante de todos os direitos. Que uma ditadura possa ser exercida por um rei, a ditadura real, isto é, a suspensão de toda a ordem jurídica e o exercício irrestrito do poder público pelo rei, não se confunde com o Ancien Régime, em que estas garantias existiam em considerável medida, e muito menos com a monarquia orgânica medieval, ou um chefe popular, uma aristocracia hereditária, ou um clã de banqueiros, ou até pela massa, é inteiramente evidente. Em si, uma ditadura exercida por um chefe ou um grupo de pessoas não é revolucionária nem contra-revolucionária. Ela será uma ou outra coisa em função das circunstâncias de que se originou e da obra que realizar. E isto quer esteja em mãos de um homem, quer de um grupo. As circunstâncias que exigem para salus populi uma suspensão provisória de todos os direitos individuais e o exercício mais amplo do poder público. A ditadura pode, portanto, ser legítima em certos casos. Uma ditadura contra-revolucionária e, pois, inteiramente norteada pelo desejo de ordem, deve apresentar três requisitos essenciais. Deve suspender os direitos não para subverter a ordem, mas para proteger. E por ordem não entendemos apenas a tranquilidade material, mas a disposição das coisas segundo o seu fim e de acordo com a respectiva escala de valores. Há, pois, uma suspensão de direitos mais aparente do que real.
o sacrifício das garantias jurídicas de que os maus elementos abusavam em detrimento da própria ordem e do bem comum. Sacrifício este todo voltado para a proteção dos verdadeiros direitos dos bons. Ponto 2. Por definição, esta suspensão deve ser provisória e deve preparar as circunstâncias para que o mais cedo possível se volte à ordem e à normalidade. A ditadura, na medida em que é boa, vai fazendo cessar sua própria razão de ser. A intervenção do poder público nos vários setores da vida nacional deve fazer-se de maneira que, o mais breve possível, cada setor possa viver com a necessária autonomia. Assim, cada família deve poder fazer tudo aquilo de que por sua natureza é capaz, sendo apoiada apenas subsidiariamente por grupos sociais superiores naquilo que ultrapasse o seu âmbito. Esses grupos, por sua vez, só devem receber o apoio do município no que excede a normal capacidade deles, e assim por diante nas relações entre o município e a região ou entre esta e o país. Ponto 3. O fim precípio da ditadura legítima hoje em dia deve ser a contra-revolução, o que, aliás, não implica em afirmar que a ditadura seja normalmente um meio necessário para a derrota da revolução, mas em certas circunstâncias pode ser. Pelo contrário, a ditadura revolucionária visa eternizar-se, viola os direitos autênticos e penetra em todas as esferas da sociedade para as aniquilar, desarticulando a vida de família, prejudicando as elites genuínas, subvertendo a hierarquia social, alimentando de utopias e de aspirações desordenadas a multidão, extinguindo a vida real dos grupos sociais e sujeitando tudo ao Estado. Em uma palavra, favorecendo a obra da revolução. Exemplo típico de tal ditadura foi o hitlerismo. Por isto, a ditadura revolucionária é fundamentalmente anticatólica. Com efeito, em um ambiente verdadeiramente católico, não pode haver clima para uma tal situação. O que não quer dizer que a ditadura revolucionária, neste ou naquele país, não tenha procurado favorecer a Igreja, mas trata-se de atitude meramente política que se transforma em perseguição franca ou velada, logo que a autoridade eclesiástica comece a deter o passo à revolução.